Olá! Existem inovações e descobertas que podem transformar surpreendentemente a maneira como nós vivemos. E na primeira reportagem de hoje do nosso programa, você vai conhecer mais sobre uma inovação que promete revolucionar o mundo nos próximos anos. Eu estou falando do grafeno. E se você ainda não ouviu falar, então fique ligado. Você consegue imaginar um mundo sem a invenção da roda? Vamos lá! Um automóvel. Ele tem 4 rodas, fora todo o mecanismo interno. E maquinários? Sim, as rodas acoplam-se a outras rodas, trazendo velocidade e torque através do movimento circular. A roda foi uma invenção importante para a humanidade. Sem ela, o homem não iria muito longe. O simples carrinho de mão inventado pelos chineses cerca de 200 anos antes de Cristo conduz 7 vezes mais carga e passageiros do que o ombro humano. A bicicleta, criada na França em 1645, permitia velocidades até 3 vezes maiores do que a de um homem caminhando. Mas como surgem as invenções que podem mudar o mundo? Eu diria que é uma combinação entre necessidades, pesquisas e testes. O mundo evoluiu e com a evolução vieram novas necessidades. E para cada necessidade, existem cientistas buscando uma solução. É o que fazem os pesquisadores do Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias, o MACGRAF. Nós temos protótipos, por exemplo, onde nós usamos material de grafeno em sistemas de tratamento de águas também, que é uma área muito importante. Então, nós temos protótipos de supercapacitores flexíveis, já produzidos no centro. Temos protótipos de membranas de separação de íons em processos de dessalinização, que é um outro atrativo interessante. O grafeno é considerado um material revolucionário pelas características e possibilidades de aplicações do produto. Embora esteja em evidência só agora, as pesquisas com grafeno começaram em 1947, pelo físico Philip Russel Wallace, mas foi só em 2004 que 2 cientistas da Universidade de Manchester, na Inglaterra, conseguiram isolar o material. Ele consiste de finas camadas de grafite, uma espessura equivalente a 1/1000º de um fio de cabelo, aproximadamente, muito fino, e isso o torna bastante atrativo para diversas aplicações. Ele pode ser aplicado em praticamente todas as áreas do conhecimento, todo tipo de indústria. Vai da indústria têxtil, da medicina, área de farmácia, indústria automotiva, área espacial, naval e uma infinidade de áreas por conta das macropropriedades, na área da eletrônica, na área da fotônica, das telecomunicações. Ele pode ser usado na área de energia, baterias, capacitores, na área de sensores, né? E na área especialmente de maior uso, que é a área de compósitos. As pesquisas com grafeno estão em andamento na Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 2013, com a criação do MACGRAF. E embora o Brasil seja detentor de uma das maiores jazidas de grafite do mundo, produzir e aplicar o material é um desafio que requer políticas públicas que envolvam a participação do governo, do setor industrial e da academia com um único objetivo: desenvolver pesquisa de ponta com foco na inovação. E por isso a universidade apresentou o MACGRAF e as pesquisas em grafeno para o presidente da República, Jair Bolsonaro, para o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e outras autoridades que estiveram em visita a São Paulo para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno. A inovação, ela só acontece quando há uma parceria entre a academia, os pesquisadores que desenvolvem a pesquisa do ponto de vista científico e visualizam a aplicação. E a aplicação é natural que seja o mercado que estabeleça essa aplicação. A demanda deve vir do mercado. Então é fundamental que nós possamos desenvolver um trabalho conjunto entre universidade,
e o setor industrial, o setor de serviços. Há um ineditismo em todo o processo. Desde quando foi descoberto o grafeno, o que se procura mundo afora são exatamente as pesquisas, o desenvolvimento para que essas pesquisas redundem em algum bem útil à sociedade. Nós queremos colaborar com os senhores. O governo está de braços abertos para o que os senhores precisarem, para o que for possível da nossa parte, por parte do governo do Estado também, para nós colocarmos o Brasil, São Paulo, Estado, São Paulo, capital, na rota realmente do grafeno. Uma das iniciativas que nós temos no Ministério, e já está em andamento, é a criação de centros de tecnologia aplicada. O que são esses centros? Esses centros eles integram todo o nosso sistema de ciência e tecnologia, por exemplo, não só o que nós temos nos nossos unidades de pesquisas, laboratórios, mas também universidades. Com esses centros de tecnologia, onde nós temos incubadoras dentro do centro, a participação da Embrapi também, participação da iniciativa privada. A ideia é que esse centro trabalhe em rede, né, como um network, com todo esse sistema que nós temos. E que assim seja. Afinal, aqui na universidade nós produzimos conhecimentos. Mas para que esses conhecimentos virem produtos e soluções na vida das pessoas, precisamos do envolvimento da sociedade como todo, governos, empresas e pesquisadores. E é essa união que favorece as grandes inovações. E olha, você pode acessar o site do MacGraph. Lá você vai conhecer melhor as pesquisas que estão sendo feitas. Eu aposto que você vai se surpreender. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Gradativamente, as mulheres estão assumindo mais cargos e funções de alta relevância nos setores da economia. Embora as mulheres ainda sejam minoria na hierarquia, representando cerca de 39% em posições de gerência no Brasil e recebendo 76,5% do salário equivalente aos homens ocupando o mesmo cargo. Na arquitetura, por exemplo, as mulheres são maioria no mercado de trabalho, mas não em cargos de liderança. Predomina ainda um grupo de homens. Por isso, a discussão sobre o papel da mulher nesse mercado de trabalho e a representatividade em cargos públicos foi assunto do evento sobre o Dia Internacional da Mulher na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. O Brasil tem 160 mil arquitetos, 55 mil em São Paulo. Desse total de 160 mil arquitetos, 67% são mulheres. E lá no Conselho Federal, dos 28 representantes de todos os estados, é quase um Senado, só 7 são mulheres. Então, nós temos uma representação tímida. Nosso encontro aqui é um espaço de diálogo que a gente abre, né, para que uma se reconheça na dificuldade da outra, né? Então, a experiência que eu vim compartilhar é de estar presidente do CAU Santa Catarina e eu vim, então, contar quais foram as nossas dificuldades e os nossos desafios nessa condição das arquitetas ocupando o espaço do Conselho, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. As dificuldades enfrentadas pelas mulheres arquitetas trouxeram o debate para dentro da faculdade, envolvendo professoras e alunas da universidade, que discutiram o futuro da profissão. Nós sentimos a importância de fazer esse debate com as mulheres,
por tudo que elas falaram aqui hoje, porque as mulheres estão desvalorizadas, os salários são abaixo do que dos homens. Então, no Conselho, nós instituímos esse dia 8 de março, para que a gente faça essa reunião das mulheres para chegar nesse consenso de quais são as metas que nós queremos alcançar e unir as mulheres realmente. Um dos desafios de hoje é integrar as mulheres arquitetas em todas as áreas da profissão. Hoje já são mais mulheres na área de arquitetura, mas na minha área, principalmente de patrimônio cultural, é uma área que ainda é muito restrita aos homens nesse campo. E nós precisamos mostrar exatamente isso, a capacidade da mulher nesse campo, porque patrimônio cultural é um trabalho que é colocado como uma atribuição exclusiva dos arquitetos e nós, mulheres, muitas vezes abandonamos essa área, né, pelas dificuldades que enfrentamos. Você já parou para pensar por que a gente boceja? A Laura, que é estudante de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, chegou por aqui com essa dúvida e ela foi atrás da resposta que traz na próxima matéria. Você pode bocejar só de ver essas imagens. E tudo bem. Todo mundo sempre desconfiou de que o bocejo é algo contagioso. Bocejamos cerca de 240 mil vezes ao longo da vida. E apesar disso, muita gente não sabe responder a essa pergunta. Por que bocejamos? Segundo alguns cientistas, o segredo está no oxigênio. Ele é essencial para a atividade cerebral. Quando ficamos sonolentos, há uma queda de oxigênio no sistema nervoso central, mas áreas importantes do cérebro notam essa queda e geram um bocejo, que é uma inspiração profunda. Com isso, você injeta mais oxigênio no sangue. É por isso que você boceja quando está cansado ou entediado. É o seu cérebro pedindo ajuda para ficar mais ativo. Os cientistas também buscaram resposta a outra pergunta. Por que ver alguém bocejando é tão contagioso? Duvida? Então tente não bocejar agora. Não pense em bocejo. Nada de abrir a boca. Pronto. Aposto como você já está bocejando. Mas por que isso ocorre? Pesquisadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, publicaram um artigo sugerindo que ver uma pessoa bocejar aciona reflexos no córtex motor primário, a parte do cérebro responsável pelas nossas funções motoras. Onde há um mecanismo, Maria vai com as outras, o neurônio espelho. Quando observamos, por exemplo, alguém bocejar, esses neurônios entram em ação. Eles nos ajudam a imitar o comportamento de outros humanos, facilitando a empatia e a socialização. Nós só não imitamos tudo porque há áreas específicas que bloqueiam isso. Esse sistema de espelho é mais forte entre pessoas que estão emocionalmente ligadas, ou seja, é mais fácil um bocejo se tornar contagioso entre grupos de parentes e amigos. E o mesmo acontece com os cachorros. Os cães bocejam mais quando estão próximos dos donos. Então, se você não gosta muito de ficar abrindo a boca, fique sabendo que esse é um impulso que você não vai conseguir controlar completamente. E eu aposto que ao longo da matéria você bocejou e, se duvidar, nem percebeu. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870, presente no que é essencial. E aí, curtiu o nosso programa? Se você quiser conhecer mais sobre os projetos e atividades aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, você pode acessar o nosso site mackenzie.br. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!